Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês nos acompanhando. Agradecer a minha amiga Tânia, Silote. Agradecer ao Diego, que nos ajudou na montagem com muito boa vontade. Aliás, se vocês precisarem de um profissional, podem me conectar, que eu passo para vocês o telefone dele. Bom, tudo começou com o meu encontro com Tânia e conversa vai, conversa vem. Nós achamos por bem fazer alguma live ou um projeto que seja falando sobre a questão do suicídio de uma forma bem simples, bem clara, de forma que a gente pudesse atender ao grande público e não nos preocuparmos tanto em falar sobre epidemiologia, mostrar gráficos, nada disso. É uma conversa, é um papo de pessoa para pessoa. Não necessariamente médicos, profissionais de saúde, psicólogos, não. É para o público em geral. Bom, o ato do suicídio é um ato voluntário, então, o suicida, ele escolhe o meio, ele planeja o meio, na grande maioria das vezes, o local, a hora, e ele é consciente. Mas, ao mesmo tempo, ele é ambivalente. O que é isso? O paciente fica como se estivesse numa gangorra. Uma hora ele pensa, não, eu vou achar saída para a minha vida e não vou suicidar. Na outra parte da balança, ele pensa assim, não tem saída, eu estou realmente no fim e não tem solução para essa minha dor. É muito interessante, gente, que eu vou falar assim, da minha prática clínica, 37 anos de medicina, então eu acho que eu tenho alguma prática nisso aí, né? E o que eu vejo, a fala do paciente que tentou e se recuperou, porque recebeu um atendimento médico, foi acolhido. Geralmente, eles são recebidos nas unidades de saúde e nas unidades de urgência. Raramente, um suicida, ele procura direto um psiquiatra. Numa segunda fase, ele procura um psiquiatra, ele procura um psicólogo, né? Mas, geralmente, esses locais são os locais que atendem mais as tentativas de suicídio. E eles falam para a gente da questão da dor. Eles falam muito assim, doutor, é uma dor insuportável. Algo dentro de mim me torce, como se eu não conseguisse mais viver. Eu não consigo viver mais com essa dor. E é uma dor psíquica, que você pode fazer N exames, raio-x, tomografia, seja lá o que for, mas a dor, ela é psíquica, ele sente aquilo. E ele busca justamente, muitas vezes na tentativa, uma forma de dizer assim, eu preciso que me olhem, eu preciso de acolhimento. Então, a primeira coisa que eu acho que é assim, fundamental para os estudantes de medicina e principalmente para os profissionais que estão, né, na porta de entrada, né, dos atendimentos, que eles tenham humanismo, tenham empatia, isso é fundamental, tá? É uma coisa que, às vezes, as faculdades falam disso, mas o aluno não consegue captar o sentido disso, tá? Então, eu penso muito o suicídio
como um copo d'água. A base, o começo do copo encher, geralmente tem a ver com um transtorno mental. O paciente, ele não se reconhece doente, ele não se reconhece como necessitado de tratamento e, às vezes, nem mesmo a família. E nem o profissional médico que o atende. Porque ele é visto como um excêntrico, como um cara difícil de lidar, como um mau caráter, mas, na verdade, ele está sinalizando para a gente que ele está num processo de sofrimento. Então, a base, o início do copo começar a encher, vamos assim dizer, né? Seria o transtorno mental. Então, a gente tem que tratar esse transtorno mental e desmistificar essa questão de que psiquiatria, psicologia é para doido. Entendeu? Todos temos dificuldades, só que uns são mais resilientes que os outros. Ou seja, eles suportam melhor a adversidade e às vezes eles aprendem com ela. Outros são mais frágeis e não suportam, não sabem lidar com essa diversidade. Ok? Tem uma coisa que está nos preocupando enormemente, é que a taxa de suicídio tem aumentado muito nos adolescentes. E a gente tem visto em literatura e até no dia a dia, os nossos filhos têm, às vezes, muitas dificuldades de aceitar as frustrações, né? Eles não sabem como receber um não. Muitas vezes são vítimas de bullying, né? O cyberbullying, e eles não falam com os pais e ficam guardando aquele sentimento e ficam remoendo aquele sentimento dentro deles. Então, a gente tem que ter muita atenção para essa faixa etária. Outra faixa etária também que a gente tem visto aumentar muito o número de casos são os idosos. Por quê? Os idosos, hoje a gente sabe que a taxa de letalidade no mundo, não só no Brasil, tem aumentado. Ocorre que nos países em desenvolvimento ou países desenvolvidos, eles envelhecem, mas envelhecem saudáveis. Ao contrário aqui do Brasil. Às vezes a gente vê um paciente que tem 99 anos, mas ele está sequelado de AVC, ele é portador de diabetes, ele está num quadro demencial. Então, isso é sobrevida? Mas é uma sobrevida de péssima qualidade. Então, os idosos, eles muitas vezes cometem esses atos em função de dores, em função de se sentirem com peso para a família, em função de não terem autonomia sobre a sua própria vida, sobre a sua aposentadoria, que ninguém, né? A gente nem precisa comentar a respeito disso, né? O valor de uma aposentadoria no Brasil hoje. Então, muitos idosos, às vezes, eles são arrimos de família e eles cuidam, às vezes, de netos. É muito interessante essa questão de cuidar de netos, porque eu vejo assim, por exemplo, a mulher chega para mim e fala assim, olha, eu quero engravidar. Então, ela vai, faz os exames pré-natais, eu oriento para ela passar pelo odontologista para ver se tem algum serviço a fazer, né? A questão de iniciar o ácido fólico, o controle do tabagismo,
a questão do uso de álcool e drogas, essas coisas todas. Aí, no final, eu pergunto assim, tá, ok, fizemos tudo. E vocês pensaram quem vai cuidar da criança? Porque vocês dois trabalham, né? Aí eles olham para o outro e ficam assim, quer dizer, não há um planejamento de quem vai cuidar dessa criança. Então, geralmente, são os avós. Por quê? Hoje, pouca gente tem condição de arcar com o custo de uma babá, de uma empregada doméstica, de uma pessoa, de uma creche, né? Então, o que acontece? Quem vai cuidar? Vovó e vovô. Só que vovó e vovô já viveram a vida deles. Hoje eles deveriam ter outras prioridades, mas não, eles ficam, às vezes, cuidando de netos, né? E vamos combinar, a gente que é um pouquinho mais nova já tem dificuldade de correr atrás de neto. Imagina uma senhora aí de 70, 80 anos de idade. Eu já vi muitos casos relativos a isso. Outra coisa que eu acho muito interessante, a questão do gênero. Se vocês olharem numa unidade de saúde pública, né? A unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do SUS. A grande maioria das pessoas que estão à espera de uma consulta são mulheres. Os homens, eles raramente vão à consulta. E quando vão, eles vão muitas vezes induzidos pelas suas esposas. E o homem, gente, ele tem, pelo menos na minha prática, ele tem uma dificuldade enorme de se abrir emocionalmente. Ele fica aquela ostrinha fechadinha ali, que você tenta abrir a ostra e a ostra não se abre. E quando ela se abre, muitas vezes a gente acha uma pérola lá dentro, que precisava apenas ser trabalhada. E o que é a pérola? A pérola, ela é formada quando algum sedimento irrita a ostra. Olha que coisa mais interessante. Ela vai produzindo camadas até que vira pérola, que hoje é, né, considerado uma joia de difícil até acesso e também com preço muito elevado, uma pérola verdadeira. Então, às vezes, a gente descobre pérolas dentro desses homens ostras, que eu vou dizer assim, costumo chamá-los, né? Aqui, para mim, tá? Eu chamo homens ostras porque eles não conseguem se abrir e expor. E isso tem muito a ver com a nossa cultura, porque somos latinos, aquela cultura de que homem não chora, homem não deve ser frágil, homem foi feito para segurar e ser o arcabouço da família. Bom, outra coisa também que a gente vê é a questão do uso de álcool e drogas, tá? E a gente tem observado um aumento acentuado de álcool e drogas. E é interessante que você pergunta para o paciente assim, recente agora, essa semana, perguntei para o paciente, o senhor faz uso de bebida alcoólica? Aí ele fala assim, socialmente. Então tá, tudo bem, mas o que é socialmente para o senhor? Final de semana. O senhor já teve algum envolvimento judicial por causa disso? O guarda parou o senhor porque o seu índice de alcoolemia, né, estava lá positivo? O senhor já teve algum problema de queda, ficou embriagado de cair na rua, por exemplo? Eles falam que sim. E para eles, isso não é alcoolismo. Isso não é abuso de álcool. Para eles, isso é natural, porque eles estão vivendo o final de semana. Então, no final de semana, eles podem beber. E para eles, isso não é considerado alcoolismo. Entendeu? Então, o álcool, ele depende daquilo. Se ele vai assistir um futebol, ele tem que ter cerveja do lado. Se ele vai conversar com um amigo, ele tem que ter cerveja do lado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir isso.
Por que a gente precisa tanto disso? E outra coisa que é muito importante, a gente ter um olhar diferenciado para a pessoa que está sofrendo. Por quê? Às vezes a gente chega e fala assim, fulano, como é que você está? Aí fulano, tudo bem, fulano? Aí fulano, tudo bem. Mas você olha para ele não está bem. Está evidente que tem alguma coisa errada com ele. Então, eu acho que nós nos preocupamos muito pouco com isso, sabe? Eu costumo dizer que quando você está muito angustiado, e você acha um amigo, uma pessoa que chega para você e fala: ô fulano, eu tô achando que você não está bem hoje, vamos dar um passeio na praia, né? Nós temos aí as cidades nossas, da Grande Vitória, a maioria são praianas, né? Praias lindas, maravilhosas. E vamos dar um passeio na praia, vamos beber uma água de coco, porque a praia é democrática. Por enquanto, nós não estamos pagando ingresso para ir à praia, né? Aproveitem que pode ser que ainda venhamos a pagar. Chama a pessoa, conversa com a pessoa. Gente, não tem coisa melhor do que você conversar e falar sobre o seu problema com alguém, né? Recentemente, eu gosto muito de exemplos, porque os exemplos me fazem guardar situações que eu já passei, como clínica, como médica de família, como médico legista, ou seja, né, porque afinal de contas, são 37 anos de profissão atendendo pessoas. Então, muito do que eu aprendi na faculdade foi importante, mas o que eu mais aprendi e o que mais me fez enriquecer como médica foi o contato com o paciente. Então, eu vou contar um caso breve. Deve ter umas 3 semanas, mais ou menos, eu atendi um senhor, ele tem mais ou menos ele está entre 50 e 60 anos, tá? E ele chegou com muita dor nas costas, como eles falam, né? Dor nas costas, ele já tinha tido pedra nos rins, então imaginamos que a dor seria decorrente da pedra que possivelmente estava lá, né? Mas o rosto dele me denotava uma coisa assim de angústia. E, de início, eu atribuí aquela faces dele, aquele jeitão dele, à dor. Então, a gente medica, né? Porque estava no serviço de urgência, a gente medica o paciente e tal, e eu tenho por conduta reavaliar esse paciente para eu dar alta, medicá-lo, indicar, pedir algum exame que eu julgar necessário. E o senhor voltou para mim e eu vi, desde a primeira vez que ele entrou no consultório, que ele tinha uma mochila. E ele com aquela mochila nas costas, e ele não tirava a mochila com nada. Levou a mochila lá para a sala de medicação e tal. Aí ele voltou para eu ver, eu falei, ô, seu fulano, melhorou a dor? Ele falou assim, foi como tirar com a mão. Eles usam muito esse termo. Foi como tirar com a mão. Aí eu falei, tá, então a dor foi embora. Foi. Eu falei, então, eu queria conversar uma coisa com o senhor. Eu estou achando o senhor muito tenso. O senhor está um pouco irritado? Aí ele falou assim, a senhora é psicóloga? Eu falei assim, não, não sou psicóloga. Mas se o senhor quiser abrir comigo, contar alguma coisa, a gente pode conversar, né? Aí ele me falou inúmeros problemas. Problemas de ordem familiar, problemas de uso, de ordem de trabalho. As relações de trabalho, nós temos visto, elas estão muito difíceis e ele estava passando por uma situação muito difícil. Um filho usuário de drogas, pesada,
3 internações em hospitais psiquiátricos, ou seja, o homem estava realmente no fundo do poço. E ele conversou comigo mais de 1 hora. Depois, aí, no final, ele falou assim: doutora, muito obrigada, porque eu ia me matar hoje. E ele me tirou de dentro da bolsa a corda que ele ia usar. Eu mediquei, encaminhei para psicologia, e quem me conhece sabe que não tem lugar, tem que ter lugar. Tentativa de suicídio, pensamento em suicídio, ideação suicida é urgência médica. Aí eu viro o leão, uma leoa, melhor dizendo, né? E me viro e peço para um e peço para outro, até que eu consigo colocar em um atendimento psicológico, tá? Isso me gera problemas? Gera problemas, porque eu atraso com as consultas, né? Mas eu falei assim, bom, o bom da gente estar na minha idade é que a gente não importa mais com essas coisas de chamarem atenção porque eu atrasei a consulta. Isso não me incomoda mais, entendeu? Eu quero fazer minha medicina do jeito que eu gosto. É olho no olho. E nós temos que ter olhos de ver. Não apenas um olhar superficial. Então, se um colega mudou o comportamento, se você percebeu alguma coisa, procure atendimento. A doutora Tânia vai citar para vocês locais onde vocês podem procurar atendimento. Aí vocês vão dizer, é muito difícil um psiquiatra. Mas, como eu disse no início, esse paciente ele chega para nós na unidade básica de saúde e nos serviços de emergência médica. Em segundo lugar, ele vai para a psiquiatria e psicologia e daí vai usar as várias técnicas que nós temos dentro da psicologia. As várias linhas, melhor dizendo, né? E outra questão que eu acho assim, muito interessante na questão do suicídio é a impulsividade. O paciente é impulsivo, ou seja, ele toma a decisão e comete imediatamente o ato, tá? E interessante que a impulsividade, ela passa alguns minutos, alguns segundos. Então, se ele tiver uma pessoa junto que o apoie, ele consegue controlar essa impulsividade, tá? Então, eu peço a vocês que tenham atenção para com seus familiares, tá? Tânia vai falar sobre a questão da culpa, que é uma coisa que vem realmente adoecendo as pessoas. Então, voltando no meu copo d'água, primeiro a doença mental, tá? Quando eu falo de doença mental, não estou falando de esquizofrenia só, não estou falando de bipolaridade, apesar de todos dois, principalmente a esquizofrenia na fase inicial, em que o paciente consegue perceber que alguma coisa de estranho está acontecendo com ele, esse esquizofrênico é mais vulnerável. Então, pela ordem, vem os transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar, uso de álcool e drogas, os transtornos de personalidade, a esquizofrenia, tá? E acho que me esqueci de alguma aqui, tá? Se eu esqueci também, depois a gente lembra noutra ocasião. Então, gente, é isso que eu gostaria de chamar a atenção, né? De uma forma bem assim, acredito que eu, clara, tá? E sem usar nenhum termo técnico, termo médico. Vou terminar, um dos
que a gente tem visto muito, principalmente o pessoal que trabalha no Médicos Sem Fronteira, são as tentativas de suicídio nos imigrantes. Por exemplo, se você mora na Síria, você tem a sua casa, você tem a sua cultura, você tem a sua religião, você tem a sua língua. De repente, estoura uma guerra, você tem que sair de lá. Aí eles vão para países da Europa, onde muitas vezes eles não falam nenhum outro idioma, a não ser o deles. Então, se coloque no lugar de uma pessoa dessa. Outra também, os índios, tá? Muito grande o risco de suicídio de índios, tá? E, de uma maneira geral, as várias etnias, tá? Então, finalizando, eu vou passar a palavra para a Tânia, que ela vai complementar um pouco da minha fala, tá? Muito obrigada, boa noite a todos. Olá, é um prazer estar aqui hoje com vocês para falar sobre esse assunto, é o suicídio, um assunto que esse mês, que é o Setembro Amarelo, a gente traz ele aí de uma forma mais intensa nas discussões, nas palestras, e agradeço a doutora Cláudia Mello por ter feito esse convite de estarmos aqui. Eu sou Tânia Silotti, psicóloga, terapeuta em EMDR e em Brain Spotting. Também sou cofundadora do Instituto Psicologia para Todos. Ela já discorreu um pouco antes aí sobre as causas do suicídio, o que acontece, como que isso impacta na vida das pessoas. E há uma coisa que acontece que é muito comum, são as pessoas se sentirem culpadas quando ocorre o evento suicídio, ou mesmo a tentativa. Tá? As famílias, amigos, as pessoas mais próximas, colegas de trabalho, tendem a se sentir culpados, ficando presos num looping, buscando causas, buscando culpados que levaram a pessoa a cometer o suicídio, a autolesão. Então, a gente precisa de ter um cuidado muito grande ao abordar. Essa busca, essa energia despendida em saber quem é culpado ou causas, isso não leva a nada. Não leva a nada. Nós sabemos que o suicídio, a gente diz que ele é prevenível, mas ele não é previsível, tá? A prevenção está aí, a gente pode, tem várias estratégias, tem a educação, tem políticas públicas, não muito, mas né, a gente vê várias instituições e organismos falando sobre isso, mas quando o assunto é o indivíduo, a pessoa, aí a gente esbarra em outra situação. As pessoas, né, como eu estou falando, família, colegas de trabalho, amigos, às vezes culpa nessa busca, né, de buscar um culpado, vai lá atrás de, por exemplo, no caso recente aí da baleia azul, boneca Moma, aquele seriado que 13 razões porque, né, que adolescente
também ela se suicida. Isso tudo está inserido nessa busca do culpado. Tá? Uma outra coisa também que eu queria falar aqui, que é quando a notícia de um suicídio era divulgada de uma forma sensacionalista, né, expondo detalhes de métodos, retratando o suicídio como única forma da pessoa, a única saída que a pessoa tem, e da maneira como vem ocorrendo hoje nas redes sociais, né, atrelando a morte a um fato específico, por exemplo, causa de um fim de namoro, ou é por causa das notas escolares, ou é por causa dos pais, ou é a crise econômica, né? Agora devido à pandemia pelo coronavírus. Então, isso tudo está nesse contexto aí dos causadores do suicídio. Tá? Mas, como eu falei, nem tudo é o que parece ser. E as pessoas vão entrando nesse processo de culpabilização e vão podendo até adoecerem. Tá? Tem muitos casos da ocorrência do suicídio e que a família, o amigo sente-se tão culpado que repete o método, repete esse comportamento suicida. Então, a gente fala muito na pós-venção, a gente fala na prevenção do suicídio, mas é muito importante falar da pós-venção, do enlutado. Então, esse enlutado ele precisa ser acolhido e escutado de uma forma diferente, dada a complexidade desse evento que é o suicídio. Tá? Por isso é muito importante a gente falar da pós-venção. É um tema assim novo, aparentemente novo, porque a gente fala muito da prevenção, né? Mas o enlutado fica perdido depois disso. E aí vem aquele monte de sentimento de vergonha, não pode falar sobre o assunto, né? A sociedade às vezes critica, enfim, são situações complexas. Então, essa intervenção com as pessoas afetadas pela morte por suicídio, ela é muito importante. Por isso que a gente fala, não tem culpado, tá? Apontar a complexidade desse comportamento, esclarecendo que esclarecendo todos os fatores, os psicológicos, emocionais que estão envolvidos nesse comportamento, isso pode aliviar a culpa de quem perde uma pessoa por suicídio, tá? E reduz o estigma percebido por ela. Tá? Por isso é um tabu, por isso o suicídio é uma situação assim muito, ela é pesada, tá? Porque ela gera esse monte de emoções e falando agora mais a culpa, que é uma situação que as pessoas não se preocupam muito com isso, tá? Hoje, existem redes de apoio para enlutados, tá? Dada essa importância, tá? Então, a gente fala que não existe um culpado. Em vez de gastar tempo e energia procurando quem é a culpa, é melhor acolher quem equivocadamente acha que tem. Por isso, hoje tem redes de apoio. CVV é um deles, não só para quem está pensando, está com a ideação suicida, mas também o próprio lutado pode ligar. O telefone do CVV é 181. O Instituto Psicologia para Todos também tem o plantão psicológico, está gratuito para poder atender pessoas que estão com que se encontram numa situação assim
difícil, de sofrimento, e também o enlutado, onde não sabe onde buscar apoio. O Instituto de Psicologia para Todos, o telefone é o 996673196. A gente pode colocar aí depois para vocês, tudo direitinho. Tem a rede AP, Apoio a Perdas Irreparáveis. Tá? A rede AP, ela iniciou em Belo Horizonte, também veio de uma história de um casal, um psicólogo, um médico, e eles tiveram uma perda, e daí eles sentiram a necessidade de criar essa rede de apoio. Aqui em Vitória, a AP, ela está funcionando onde é a FUCAP. Então, vocês podem entrar em contato, quem precisar. Então, é um espaço também muito bacana de acolhimento. O telefone lá é o 3225-1776. Então, e tem outros, né? Outros organismos, outras instituições também que oferecem apoio. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje, sobre esse sentimento de culpa. Tá? Não há um culpado, o suicídio é complexo, nós precisamos de nos atentar para quem fica nesse momento, né? Nessa perda aí, devido ao suicídio. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode entrar em contato, nós estamos à disposição para ajudar, trazer mais informações, que for preciso, porque é um tema que gera desconforto, mas é importante falar sobre o suicídio, sobre a prevenção e também sobre a pós-venção, que é cuidar da pessoa que perde alguém pelo suicídio. Então, estamos aqui à disposição. Agradeço aí a doutora Cláudia por dar a oportunidade de fazermos essa pequena conversa aqui, e a gente sabe que a coisa é mais complexa, né? Cada indivíduo tem a sua personalidade, tem a sua individualidade, sua subjetividade. Então, a gente precisa de acolher a todos. Então, é isso. Quero agradecer a todos que participaram aí com a gente, assistindo, comentando. Quem quiser tirar dúvida, é só encaminhar para a gente. Muito obrigada, doutora Cláudia, pelo convite. Eu me coloco à disposição. E ao Diego também, que nos ajudou aí nesse trabalho. Muito obrigada a todos e uma boa noite.